eterno da minha alma. Ô Espírito Santo, entregamos tudo nas tuas mãos, tudo que for pelas palavras palavras que que Senhor, para a gente me Senhor, agravar, Senhor, a me botar em prática, Senhor. Obrigado por mais oportunidade que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar. Capítulo 2. Como chegou? É porque eu tirei. Tirou a chave? Aí, Aí, ó. eu vou glória. Oh, meu Aí. Deus. Tirou do livro todo? Não, só o capítulo de hoje. Aí. É Salmos, esse livro é bom, estava ansiosa para chegar nele. Obrigada, tá? Então vamos lá. O livro de Salmos que nós vamos estudar hoje. Qual é a página de vocês aí? 45. Página 45. Aí vocês já vão começar marcando. Maravilha. Autores: Davi, Asaf, filhos de Coré e outros. Esse aqui marca esse? É. Porque talvez vocês marcaram lá onde está escrito Asaf, Salomão, Moisés, Germán, né? Não, mas aí eu fiz só uma setinha do lado. Aham. Assim, assim. E essa aqui. É, dá para confundir bastante. Né? Pode até marcar lá também, não está errado não. Quem marcou lá não tem problema não. Né? Porque na verdade a resposta é para marcar que não é um dos autores. Né? Então não tem problema nenhum não. Então vamos lá. A data de 100 a 300 a.C. Tá bom? Então essa data aí vocês já sabem que esse período é um período de silêncio, tá? Então é um período em que não tinha mais profetas profetizando. Então não quer dizer que estes salmos foram compostos nesta data. O livro, o inário, nós vamos aprender aqui que o livro de Salmos é um inário, é igual a nossa harpa cristã, tá? Só que Salmos é o inário de Israel. Então ele ficou completo exatamente por meado desta data aí do período interbíblico que a gente chama assim. Né? Algumas Bíblias antigas têm aquela paginazinha branca separando o Antigo Testamento do Novo, que simboliza os 400 anos de silêncio que teve entre esses dois períodos, tá bom? Então vamos lá. O tema: comunhão com Deus em oração e louvor. Palavras-chave: júbilo, misericórdia, amor e benignidade. Louvor, inimigos, Senhor e justiça. Versículo-chave é o Salmo 23, né, que é um dos mais famosos e mais destacados, né, entre os salmos. Vamos lá. O constante encanto e a atualidade dos salmos são devidos principalmente à intensidade espiritual. Os salmistas são unânimes em adorar a Deus, seja qual for o modo, motivo ou variedade de circunstâncias. Cada um destes hinos, cada uma dessas orações é uma expressão ou um eco de uma vívida relação pessoal com Ele. Foi incorporada nesses poemas uma qualidade dinâmica de vida. Por detrás das palavras existe uma experiência profunda e para além da experiência encontra-se uma manifestação de Deus. Cada salmo torna-se assim um sorvo, né, um gole, né, da própria fonte da vida. Há três temas principais deslizando através do saltério, né? É a mesma coisa de inário, tá? Então vamos lá. Um encontro pessoal com Deus, envolvendo o princípio da sua existência real, né? Normalmente alguns hinos
é marcado por essa revelação de Deus à pessoa. O segundo é a importância da ordem natural das coisas, envolvendo o princípio do poder criador, universal e sábio de Deus, né? Então tem alguns salmos que vai engrandecer a soberania de Deus por ser criador de todas as coisas e tudo mais. O terceiro, um conhecimento consciente da história, envolvendo o princípio da escolha divina de Israel para desempenhar um papel especial e benevolente entre os homens. O nome hebraico do livro é Terrilim, que significa cântico de louvor. Embora se manifeste em certas ocasiões um sentimento de confusão por causa de alguma injustiça temporal, como em Salmo 37 e 73. Há uma expressão dominante de esperança, não só no conceito messiânico de uma única manifestação futura de Deus ao homem, mas também na realidade e na eficácia do perdão divino do pecado. Né? Há também um sentido profundo do caráter objetivo da religião. Os salmistas tratam mais com Deus do que com os homens. Mas só um instantinho. Senhor. Então vamos lá. Continuar a leitura. Há também um sentido profundo do caráter objetivo da religião. Os salmistas tratam mais com Deus do que com os homens e lançam-se para alcançá-lo com um abandono de si próprio. Deus é conhecido como universal, supremo na natureza e na história, constante e, acima de tudo, fiel, pessoal, gracioso, ativo e adorável. Né? Então, como se fala de salmos e como se fala de um hinário, está se falando de uma experiência profunda com Deus. Né? Ninguém compõe uma música, um hino, simplesmente por uma inspiração humana, trazendo para o nosso lado espiritual. Né? Ele se compõe através de uma inspiração divina. E toda inspiração ela vem de uma experiência com Deus. E quando a gente vai ler os salmos, a gente vai ver diversas experiências diferentes para cada pessoa ali. Né? Existem pessoas ali indignadas, né? Existem pessoas ali arrependidas, existem pessoas ali gratas. Então, todos os salmos vai mostrando exatamente a expressão da alma. Porque o louvor é o que expressa a alma. Por isso que Jesus ele vai falar que procura os verdadeiros adoradores. Não é aquele que fala simplesmente da boca para fora, mas aquele que expressa o que a sua alma sente. E todos esses cânticos é uma expressão da alma, né? Que a alma está colocando para fora aquilo que está sentindo, né? Acerca de Deus, acerca do momento que vive e tudo mais. Então nós vamos ver aqui alguns autores, porque diferentemente dos livros que nós já estudamos, né? Que às vezes é um ou dois autores no máximo, né? Falando em máximo, o máximo chegou. Maravilha! Então, os salmos não. Os salmos, Pai Senhor, missionário, como nós temos a nossa harpa cristã, né, são diversos autores diferentes. E os salmos também são diversos autores diferentes e alguns até anônimos também, como a harpa cristã tem autores que a gente não conhece, não sabe quem compôs aquele hino. Então vamos lá. Somando 150 os salmos, foram escritos por Davi, né? Aí tem uma listagem aí, Asaf, Salomão, Moisés, Emã, Etan, Esdras, Ezequias, os filhos de Coré, Gedutum, né? E... Não, estou lendo... Cadê? 47. Salomão, estou lendo... Eu já pulou, tá? Não, eu estou lendo pulando, mas eu vou ler direito. É só para vocês... Só os tópicos, só para vocês... Eu ia falar ilimitada, você não viu não? Como é quanto que ele pulou?
Não, a questão é que eu falei, mas Não, só para se atentar aos nomes mesmo. Ah, Tá? Qual é a página que vocês estão? 46. 46. O nome está na 47. Não, mas vamos em Davi aí. Davi está na 46, né? É. Tá colando? Na cara dura, Márcio. Ó, a lição dela já Antes tá de pronta. vocês me caguetar, A lição dela. E nós somos apaixonados. Obrigada, Angélica. Foi o seu marido. O marido que Deus te deste. Não, eu perguntei assim, ela copiou do livro? Ele, nem deixou falar. Então vamos lá. Segundo os títulos, escreveu 73 deles. Era um espírito bravo, corajoso, mas sobretudo devotado a Deus. Gostava de cantar e tocar instrumentos, cantando para Deus pelo Espírito de Deus. Então, 150 salmos que tem, quase a metade dos salmos foram compostos por Davi. Tá? Então, Davi foi o que compôs mais salmos. Tá? Oi? Faltou só 2 para ser a metade. Então, foi ele que compôs mais salmos. Então, tem aí Asaf, que também era um vidente, tá? Autor de 12 salmos, foi posto sob serviço de canto na casa de Deus, tá bom? Então, Asaf, ele é, segundo a Crônicas aí 29 e 30, nessa referência, vai mostrar que ele era um vidente, alguém que tinha visão de Deus, né? Ou seja, um dom de profecia, mas através de visão. Estou pensando no que estou falando. Sim. A Bíblia foi escrita por homens, mas o Espírito Santo que davam a eles, né? Isso aí. Coisa. Ah. Salmos não é assim? Salmos é o sentimento que você está falando? De Não, você? a inspiração do Espírito Santo. Ah, tá, porque o senhor falou que era experiência, né? Aham. Assim, de raiva, de gratidão, e eles Aham. escreviam. Mas também tem, no caso, a inspiração do Espírito Santo. Isso aí, correto. Daquela situação, o Espírito Santo inspirava eles a fazer uma canção, né? Sim, pode falar. Eu acho que esse sentido de ser poético é alinhar o sentimento com a inspiração de Deus, porque nos outros livros, por exemplo, no Reis, não fala muito de sentimento, fala mais de relatos, Isso aí, de leis. É. E no Salmos ele traz mais para o nosso A lado da nossa experiência vida pessoal, pessoal. né? Isso aí. É isso? É isso. Tá. Então vamos lá. Salomão recebeu de Deus a maior riqueza, o maior grau de sabedoria de todos os tempos. Escreveu 2 salmos, o 72 e o 127. Né? Ainda que Salomão fosse um grande poeta, mas ele não tinha muita inspiração do louvor, né? Da composição. Então ele compõe 2 salmos. Moisés, o autor do Salmo 90. Além disso, há também o seu último cântico, que é registrado em Deuteronômio, capítulo 32, né, que não entrou em Salmos. Emã, filho de Joel e neto de Samuel, era profeta e cantor regente de um misto coral e orquestra, o qual participava seus 14 filhos e 3 filhas. Além de outros cantores e instrumentistas, escreveu o Salmo 88. Viu? Naquela época não era difícil montar uma igreja, não. Ele já tinha 14 filhos e 3 filhas, 17. Quem que tem Já 14 começava com filhos? 17 mesmo. Quem aqui que tem 14 filhos? Emã. Ah, Né? Já começava com quase 20 mesmo. conjunto das crianças. 19, com a 17 esposa. ele e a esposa. 19, né? Tinha o conjunto das crianças, dos homens e das mulheres. Isso aí. Então, irmãos, está aí a relação, tá? Desses que comporam os salmos. Agora a gente só vai adiantar aqui, porque o que tem de questão no livro de Salmos, que às vezes a pessoa questiona muito, às vezes eu sou muito indagado, porque tem pessoas que vão e perguntam assim, pastor, tem pessoa que fala que é errado falar capítulo tal em Salmos, que porque Salmo é um inário e tal. Sim, né? Não é o correto, mas também não tem problema. Não tem problema. Por quê? Para nós é um livro.
ele é um inário para Israel, mas para nós ele é um livro, tá? Então, mas claro, ainda que a gente conheça que é um inário, o correto é falar o Salmo 23, o Salmo 91, eu vou ler aqui no Salmo 91, mas ele tem versículos, né? Então, se tem versículos é porque tem capítulos, né? Então, para nós... É um batismo. É um livro, então isso não muda em nada, tá? Mas Isso, vai muito da cultura do lugar, porque lá para eles é inário e pra gente aqui é um livro. é isso aí. Eu acho que o interessante é você saber a origem. Você sabe a origem, você É sabe isso que é um aí. livro, você sabe que é um cântico. Você sabendo isso, você não fala bobeira, entendeu? Uhum. Mas não vai mudar. É isso aí, A não teoria. muda. Né? Então são coisas às vezes desnecessárias, né? Então, mas é bom a gente saber, né? Só em você saber que é um inário, você já sabe, né? Você já está correto. Mas é só a gente entender que para nós é um livro, está na Bíblia. A Bíblia é uma mini biblioteca que contém 66 livros, né? Então, para nós é um livro, tá bom? Aí, mas quem quiser continuar mantendo, não, vou ler aqui em Salmo 93, beleza, irmãos, é o correto também, tá? Então, vamos lá. A data... Os salmos considerados individuais podem ter sido escritos em datas que vão desde o Êxodo até a restauração depois do exílio babilônico, mas a coleção menor parece haver sido reunida em períodos específicos da história de Israel, o reinado do rei Davi, o governo de Ezequias e durante a liderança de Esdras e Neemias. Esse processo de compilação ajuda a explicar a duplicação de alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 14 é similar ao Salmo 53. O livro de Salmos foi editado em sua forma atual. Embora com diversas variações na época em que a Septuaginta grega fora traduzidos do hebraico alguns séculos antes do advento de Cristo, os textos ugaríticos, quando contrastados com o recente escrito do Mar Morto, mostram que as imagens, o estilo e os paralelismos de alguns salmos refletem um vocabulário e estilo cananeus, muito antigos. Assim, Salmos reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de cerca de 1000 anos da história de Israel. Mais de 1000 anos desde Moisés, né, que viveu em 1500 a.C., até Esdras 450 a.C. O salmo mais antigo conhecido vem de Moisés no século XV a.C., Salmo 90. Os mais recentes provêm dos séculos 6, 5 a.C., né? Então, esses salmos eles foram escritos antes. Só que a compilação deles, né, quando se junta tudo para fazer um só livro, ou para eles um só inário, isso vai chegar ao período após o cativeiro babilônico, que vai entrar até o período interbíblico. Então é ali que fecha o cânon do Antigo Testamento com os Salmos, tá? Então é os Salmos que fecham o cânon do Antigo Testamento, que foi o que deu mais trabalho para reunir e fechar um livro, tá? Então esse foi o último a ser completo e para eles fechar ali todo o cânon do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, tá bom? Mas é só para a gente compreender, não é que eles foram compostos nesse período, eles só juntaram os materiais para fechar o livro neste período, tá bom? Esse período, o que eu estou assimilando, que Moisés escreveu o Salmos 90. Então, possivelmente, quando Moisés fez ele... Porque quem terminou foi Josué, né? O quê? O livro de Êxodo, quem terminou foi Josué. Deuteronômio. Foi Josué, foi. Então, ele foi nesse período que ele estava escrevendo o Pentateuco que ele escreveu em 90? Possivelmente. Foi um livro
foi um livro assim, não, também, é só para mim encaixar na minha cabeça. Foi um livro perdido que eles acharam que Moisés escreveu, ou Moisés Não. escreveu e passou desapercebido? Não, Moisés escreveu e existia esse cântico para a nação de Israel. Normal. Ah, Tá? Você está falando do cântico de Moisés. É, Então, tá lá. Salmo 90, é. eu não sabia que tinha sido ele, por isso que eu deu um bololô na minha cabeça e falei, mas não foi o outrozinho, depois dele, que fechou o livro Então, também? a gente de nossa cabeça. Tem hora que dá um nozinho, né? Não entendendo nada. Oi? Oi? Muita coisa na nossa cabeça. Então vamos lá. A divisão do livro. Os 150 salmos são organizados didaticamente em 5 livros. Cada um desses livros termina com uma doxologia, o que é uma glorificação, né, e breve hino de louvor a Deus, tá? Ou enunciação de louvor e invocação a Deus. E correspondem mais ou menos aos 5 livros do Pentateuco. As divisões são aproximadas. Primeiro, Cânticos de Davi, que vai do 1 ao 41. Grupo devocional, do 42 ao 72. Grupo litúrgico, 73 ao 89. Grupo anônimo, que vai do 90 ao 106. E salmos escritos mais tarde, que vai do 107 ao 150. Só que, irmãos, aqui a gente fala Cântico de Davi, que vai do 1 ao 41, que dessa primeira parte, todos os salmos, até o Salmo 41, é de Davi. Só que entre esses devocional, litúrgico, também tem salmos de Davi, tá? É só a separação que é assim, né? Nesses aí que a gente vai ver, entre os salmos escritos mais tarde, a gente vai ver os cânticos dos degraus, de repente ele vai ser falado aqui no livro, né? Se não falar, a gente vai aqui comentar um pouquinho. Então vamos lá. Os salmos não aparecem em ordem cronológica, porque se aparecesse, o Salmo 1 teria que ser o Salmo 90. Por causa de Moisés, né? Isso aí, foi o primeiro salmo a ser escrito, tá bom? Isso aí, tá pegando, viu? Tá, o pó tá se desfazendo. Os Salmos 1 foi Moisés? Não, o Salmo 1 foi Davi. Aham, Davi. Do 1 ao 41, todos é de Davi. Tá? Aí, só que nesse Ele se meio... inspirou aqui para poder mandar conselho assim para a pessoa se afastar da roda dos escarnecedores. Será que ele já estava tinha... passando. Será que ele já tinha lido Davi o viveu problema? muitas experiências. Né? Porque ele já começa os salmos mandando todo mundo sair fora da roda dos escarnecedores. Vai saber, viu, que isso é uma experiência de vida, né? Então, Verdade. vai que ele deu um pulinho lá e Jesus falou, sai fora. Não, verdade. Vamos lá. Características principais. É o maior livro da Bíblia. Então, qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. Contém o capítulo mais extenso, que é o Salmo 119. 119. O capítulo mais curto, Salmo 117, que tem 2 versículos. E o versículo central da Bíblia, Salmo 118, verso 8, né? Porque é o que divide mesmo a Bíblia ao meio, tá? Em quantidade de versículos. Vamos lá. É o inário e livro devocional dos Hebreus, e sua profundidade e largueza espiritual fazem com que este livro seja o mais lido e estimado do Antigo Testamento pela maioria dos crentes, né? E até pelos não crentes, né? Já viste as folhinhas amarelas do 23, do Salmo né? 91. O 23 e o 91, aquelas folhinhas amarelinhas lá. Quem não é crente é mais o 91. É a muleta. Então vamos lá. Aleluia, traduzido por louvai ao Senhor, em algumas Bíblias, um termo hebraico universalmente conhecido pelos cristãos, ocorre 28 vezes na Bíblia, sendo que 24 estão no livro de Salmos. O saltério chega ao seu auge no Salmo 150, com uma manifestação de louvor completo, harmonioso
e perfeita ao Senhor. Nenhum outro livro da Bíblia expressa tão bem a gama inteira das emoções e necessidades humanas. Em relação a Deus e à vida humana, suas expressões de louvor e devoção fluem dos picos mais altos da comunhão com Deus e seus brados de desespero ecoam dos vales mais profundos do sofrimento. Cerca da metade dos salmos consiste de orações de fé em tempos de tribulação. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Os salmos prediletos da Bíblia são, sem olhar aí, todo mundo tem um salmo, né? Qual é o seu salmo predileto, irmã Érica? Seu é? 91. E o seu, Diácono? Eu? É. O meu é 3. 3. Irmã Angélica? 124. 124. Missionária Gabriela? 20. 20. 20? Salmo da Gabriela. E o seu, irmã Michele? O meu, eu não estou lembrada não, mas é aquele onde o senhor conhece o seu deitar e o do 139. 139. Seu irmã Bruna? 42. Missionária Ivanete? Seu. Eu tenho 2. Ó, 46 e o 126. 126. Fala, varão de guerra. 42. 42? E o seu? O meu é o 23 e o 126. Mas o 126 é o melhor, que é o que eu mais me... Missionária Michele? O 34 e o 91. Gosto muito. O meu é 37. Então, né, então cada um tem um salmo que, né, chama a atenção para si, de repente para o seu momento que você viveu, que você passou, né? Então, palavras que às vezes, mas isso a gente está falando de salmos, mas claro que existem outros textos na Bíblia que às vezes você se afeiçoa, que você gosta muito, né? Mas salmos a gente fala dele porque salmo tem uma particularidade por causa de quê? Por causa do louvor. Né? Então, o louvor é algo que expressa, né, o sentimento da alma verdadeiramente. Né? Então, por isso que a gente se afeiçoa ao livro de Salmos. Então, vamos lá. Posso falar? Eu acho também que é por ser música, né? É isso. E a música, ela mexe muito com os sentimentos. É isso aí. As músicas, tende a ser marcante. Então, nós vemos que a gente lembra de ocasiões, de pessoas, de momentos, através da música. Né? Que você vê que tem músicas que você passa um momento com determinada pessoa, seja na igreja ou não na igreja, anos luz lá atrás. Você escuta uma música e fala, poxa, essa música era do fulano, né? Então, a música, ela tende a mexer muito com nossos Ativa sentimentos. memórias, né? Eu acho que é por isso que Salmos mexe tanto conosco. Porque ele fala o que a gente sente. Então, aí, às vezes, é o que a gente, né? Eu, quando aceitei Jesus, foi na casa da... Como é que é o seu nome? Não, lá onde ela é crente agora. Ereni. Eu aceitei Jesus na casa da irmã Ereni. E na época eu pedi ela, né, como que eu deveria me comportar, como eu deveria começar a ler a Bíblia, né? Aí ela falou, como você não tem entendimento, começa lendo pelos Salmos. Aí foi o conselho que ela me deu, começando a ler por Salmos. Foi onde comecei a ler a Bíblia, a orar, para que Deus começasse a me dar entendimento na palavra. Mas os primeiros livros que eu comecei a ler foi Salmos. Quando eu estou numa batalha espiritual, porque a batalha espiritual a gente passa sempre, né? E eu não tenho força para orar, eu começo a orar no Salmo 91, aí eu me perco, volto no Salmo 91, aí volto no Salmo 23, e até eu conseguir pegar marcha mesmo para orar, eu vou intercalando ali, Salmo 91, aquele que habita, aí começa a glória, aí vou pro Salmo 23, volto pro 23, até eu pegar força para começar a orar mesmo. Então vamos lá, irmãos. Aqui tem uma listagem, né, de salmos prediletos de pessoas, o Salmo 1, 23, 24, 34, 37, 84, 91, 103, né, que é bendize a minha alma ao Senhor. Esse eu Minha mãe gosto gosta também. desse. Amo esse também, deixa eu Minha mãe só vive falando isso. 119, 121, 139 e o 150. Né? O Salmo 119 é o único na Bíblia, por seu tamanho, que tem 176 versículos, seu grandioso amor à palavra de Deus,
Sua estrutura literária, que compreende 22 estrofes de 8 versículos cada, sendo que dentro de cada estrofe, cada versículo inicia com a mesma letra, segundo a ordem das 22 letras do alfabeto hebraico, formando um acróstico alfabético. É claro que na nossa Bíblia a gente não vê isso, porque a nossa Bíblia não é o original, né? Então a gente só vai ver isso na Bíblia hebraica. O que é um acróstico, irmão? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um exemplo. Tem. Um acróstico. Aqui está meio rasurado aqui. Deixa eu ver. Está escrito o que aqui? Vê se vocês conseguem. Jesus. Então isso aqui é um acróstico. Letras que vai iniciar com outros. Está escrito Jesus aqui. De Jesus eu escrevo Jeremias, Ezequiel, Samuel, Uzias e Salomão. Então isso aqui é um acróstico. Então o Salmo 119 é um acróstico que cada estrofe dele, de 8 versículos, vai começar com a letra do alfabeto hebraico. Tá? Então, isso se chama acróstico. A gente vai ver muito em livros poéticos mesmo. Tá? Então vamos aí, vocês vão marcar agora. A característica literária principal do livro é um estilo poético chamado paralelismo, que utiliza mais o ritmo dos pensamentos do que o ritmo da rima ou da métrica. Falei que estava errado. Oi? Eles não estão Falei que estava errado? Estava errado. Então marca aí. Eu que fiz o meu. Esta característica possibilita a tradução da sua mensagem de um idioma para outro sem muita dificuldade. Salmo é uma espécie de história cantada, com a finalidade de louvor, exortação, ensino, gratidão, petição. Seu segmento monótono e sem inflexão de voz era interrompido no ato de respirar, somente quando o cantor sentia-se impossibilidade de continuar. Mas ainda assim deveria obedecer a mesma entonação do texto, sem demonstrar que fora interrompido. O sinal para observação era a palavra selá, ou sela. Já viram essa palavra nos Salmos? Já. Tem que marcar, não? Sei não? Oi? É uma resposta. É para vocês? Calma, vocês vão marcar. Não é aí agora não. Com significado de prossegue ou prossiga. Aí vocês marquem agora. A palavra selá significa, evidentemente, uma pausa musical, portanto, não deve ser lida. É porque às vezes a pessoa tipo, vai no Salmo, você quer selar, e a Aí pessoa lê. lê selar. Não é pra ser lido. Não é pra ser Eu já li, eu já ouvi isso. Sei lá, é responder. né? Então essa palavra não é uma palavra que está ali escrita, mas não é para nós pronunciarmos. É uma palavra que mostrava para eles que era uma pausa musical. Né? É como os hinos que a gente canta, às vezes não tem a introdução no meio do hino, que para ali, aí só fica o instrumento, né? Então é a pausa musical. Entendeu? Então vamos lá. Muitos salmos eram acrósticos. A letra inicial de cada versículo era uma letra do alfabeto, tais como os números 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Aí vocês vão marcar. Salmos imprecatórios impetravam a ira de Deus sobre os inimigos de Deus e do seu povo. O que eram salmos imprecatórios, irmãos? Já leu o salmo de Asaf? Até o salmo de Davi. Você entendeu? 3, que né? vai dizer que ele se desviou, quase se desviou. É isso aí. Então você vai ver alguns salmos, né, como o 52, né, o 58, 59, 69, 109, 140 também, né, que eles estão indignados pelo inimigo. Então, salmos de ira. É de ira. Imprecatórios quer dizer salmos de justiça, do triunfo do bem sobre o
mal. Né? Eu já fiz até uma campanha nesse Salmo 140. Deixa eu ver aqui. Qual é o- Deixa eu Qual? ver no carro. Do Salmo 140? Não, no Salmo 140 não, no Salmo aqui. Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Ainda, Já imaginou? Oi? Imaginou os compositores hoje que fazem hino de letra? É, já pensou? matar é muito, mas bater sim, com a cabeça sem danos. Sem danos. Vamos lá. A música desempenhava papel de importância no culto do antigo Israel. Os salmos eram os hinos do povo de Israel, compostos com rima ou metrificação. A poesia e o cântico do Antigo Testamento têm por base o paralelismo de pensamento, em que a segunda linha ou as linhas sucessivas da estrofe praticamente faz uma reiteração. Tem, né, dois tipos de paralelismo. Paralelismo, dois não, tem mais, né? Paralelismo sinônimo, né? Quer ver? Vamos ler o Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Deixa, pode ler para mim. Salmo 24, verso 1. O Senhor é a terra e a sua plenitude, e aqueles que nele habitam. Ok? Então, isso aqui é o sinônimo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos que nele habitam. Então, é um paralelismo. Né? É a mesma coisa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Já está falando que a terra é do Senhor e tudo que existe é do Senhor. O mundo e todos que nele habitam. Amém? Quer ver outro agora? Ou apresenta o contraste, paralelismo antitético. Vamos ler o Salmo 37, verso 9. Então, o paralelismo é uma coisa que se assimila na outra? Depende. O sinônimo é. Agora, tem três tipos de paralelismo. Agora, o antitético é uma coisa que vai trazer contraste. 37, Verso 9. Os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor dará a terra. Ok? Então trouxe aí um contraste. O malfeitor será desarraigado e aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Tem um paralelismo do bem e do mal, né? Ou do mal e do bem. Então, é um paralelismo antitético, que vai trazer uma coisa como se fosse, na nossa escola, um antônimo. Eu ia falar isso, tá isso aqui, ó. Né? O contrário, né? Isso aí. O sinônimo é como se tivesse uma palavra querendo falar a mesma coisa. Isso aí. E esse aqui de baixo, o que é Tético é como se fosse antônimo. você ia fazer o bem e o mal, Aham. o ruim e o bom, entendeu? Isso aí. Tipo assim, né? Verdade, isso aí. Ou de modo progressivo, completo, paralelismo sintético. Vamos ler o Salmo 19, verso 8. É só Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Ok? Então, o que é isso aí, sintético? É aquilo que vai progredir, vai mostrando o que é e vai progredindo, mostrando mais e mais. Né? É isso aí, tá bom? Então, isso está nos Salmos. Deu para pegar essa parte aí? Com essas referências? Hã? Angélica? Deu para pegar? Deu? Não, Não? Não, o antitético é isso, não é o sinônimo, não é o Não. antônimo. Antônio. E o outro é qual? O outro é o sintético, que vai progredindo. Né? Mas Se qual que é você- o igual? Igual é o sinônimo. E é... Aquele do Senhor é a terra e a sua Ah, tá. plenitude, o mundo e Tá que bom. nele habita. Né? Se vocês puderem marcar a referência ao lado desses paralelismos, é bom para vocês já terem uma ideia. Né? E isso aí é ótimo.
Sinônimo, Salmo 24:1, antitético, Salmo 37:9 e o sintético, Salmo 19, verso 8. Aí vocês já vão ter uma noção, tá bom? Deixei já esses exemplos aí para ajudar vocês. Agora vamos lá. Pula aí o vocábulo Salmos, vamos para saltério. Aí vocês vão marcar. Isso. O livro de Salmos. Uma questão 119, verso 8 só. Não, 19. Essa é 19 não. É 19. Aí vocês vão marcar agora em saltério. Qual é a página aí? 51. 51? Então vamos lá. O livro de Salmos também é chamado de saltério. Esse termo vem da palavra grega psalterion. É o nome de um instrumento musical que no Antigo Testamento já era bem conhecido. Bem? Cara? Sim. Então vamos lá. Os títulos descritivos que precedem a maioria dos salmos, embora não pertençam ao texto original, logo não inspirados, são muito antigos, anteriores à Septuaginta. Lembra da Septuaginta, não lembra? Sim. O que é? O que? O que é a Septuaginta? Gabriel vai responder. Os 70 escritores, né? Que traduziram E traduziram do hebraico Do do hebraico. hebraico para o grego. Traduzido. do hebraico para o grego. Para o grego. Isso aí. É, 70 escritores. Isso. Zuda viada hoje. Então vamos Ela lá. vai responder essa. Então vamos lá, agora. O conteúdo desses títulos varia e forma diferentes grupos de salmos com o nome do autor, por exemplo, Salmo 47, Salmo entre os filhos de Coré. O tipo de salmo, por exemplo, Salmo 32, um masquil, que significa uma poesia para meditação ou ensino. Isso é masquil, tá? A gente ouve também nas epígrafes, nos títulos dos salmos ali, né? Essa palavra masquil. Ok. Quer dizer, está escrito aí no livro, que significa uma poesia para meditação ou ensino. Termos musicais, por exemplo, Salmo 4, para o cantor mó, sobre negnote, instrumentos de cordas. Né? Então, o que era o cantor mó? Era como se fosse o regente, né? Aquele responsável por aquele grupo de cantores que cantavam no templo, tá? Então vamos lá. Notações litúrgicas. Cântico de amor, isto é, um cântico para casamento, Salmo 45. Quando casar, Casarei. casar com o Vanete de novo, você canta isso. Então vamos lá. Breves notações históricas. Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugiu de Absalão, seu filho. Tá? Então vamos lá agora. Vamos para os temas. Os grandes temas dos salmos são Jeová, Cristo, a lei, a criação, o futuro de Israel e os exercícios do sofrimento. Gozo ou perplexidade de um coração renovado. Os salmos mostram a atitude de um homem dirigir-se a Deus por intermédio da poesia cantada e podem ser um elogio a Deus, uma exortação aos circunstantes, uma recriminação aos que se esquecem de Deus, uma forma de implorar o socorro de Deus. O seu tema é principalmente o louvor, né? É o tema que mais se abrange ao livro de Salmos, é o louvor. Alguns deles mostram a experiência do povo com o seu Deus e a esperança deles no Messias, como o Salmo 2, 16 e 22.
Um tema importante é a pessoa e a obra de Cristo. Nosso Senhor o sugere em Lucas 24, 44. Saltério, uma antologia de 150 salmos, ou seja, uma coleção de trechos em prosa ou em verso. Abarca ampla gama de temas, inclusive revelações a respeito de Deus, da criação, da raça humana, do pecado e do mal, da justiça e da santidade, da adoração e do louvor, da oração e do juízo. Alude ou faz alusão a Deus de modo ricamente variado, como fortaleza, rocha, escudo, pastor, guerreiro, criador, rei, juiz, redentor, sustentador, aquele que cura e vingador. Deus expressa amor, ira e compaixão. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Né? Tem um salmo que vai mostrar esses 3 atributos de Deus. Quem sabe que salmo é esse? É os Salmos 100. Foi citado aqui. 139. 139. Né? Vai mostrar a onisciência de Deus, vai mostrar a onipotência de Deus, que é aquele que tem todo o poder, e vai mostrar a onipresença de Deus. Né? Quando ele vai relatar da onisciência, ele vai relatar também da onipresença. Se eu descer ao mais baixo do abismo, tu ali estás. Né? Se eu subir ao céu, tu estás aí também. Então está dizendo. Que eu não me lembrar. Só tem esse que marca isso? Não, o que eu me lembro é esse. O que eu me lembro no momento é esse. Mas em outros possa ser que não traga os 3. Né? Mas possa ser que traga alguns dos atributos de Deus. Então vamos aqui agora. Aí onde está escrito cântico de aleluia ou de louvor. E aí, se vocês acham? Qual é a página? 53. 53. Então vamos lá. Cântico de aleluia ou louvor engrandece o nome, a majestade, a bondade, a grandeza e a salvação de Deus. Aí tem alguns exemplos dos Salmos 8, 21, 33, 34, 103, até o 106, 111, 113, 115, 117, 135, 145, 150. Cânticos de ação de graças, né? Que é o 18, né? 116 que a gente mais usa, né? O meu, 126. Isso. Aí salmos de oração e súplica, vem o Salmo 3, 6, 13, né? 43 e esses aí, todos que estão relacionados a essa referência. Salmos penitenciais, né? Enfocam o reconhecimento e a confissão do pecado. O mais conhecido desses é o 51, né? Porque vai falar do pecado de Davi com Betseba. Então vamos lá, cânticos da história bíblica narram como Deus lidou com a nação de Israel. Né? Dentre eles está o 126, o 137 que a gente conhece muito bem. Salmos de majestade divina declaram com convicção que o Senhor reina. Cânticos litúrgicos compostos para cultos ou eventos festivos especiais. Né? Esses 6 últimos eram cantados anualmente na Páscoa. Salmos de confiança e de devoção, expressam a confiança que o crente tem na integridade de Deus e no conforto da sua presença, a devoção da alma a Deus. Cânticos de romagem, né? Ou também chamado cânticos de Sião, ou cântico dos degraus, né? Eram cantados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para celebrarem as festas anuais da Páscoa, de Pentecoste e dos tabernáculos. Aí você vai ver isso muito na epígrafe dos Salmos, escrito ali, talvez entre parênteses, escrito Cântico dos Degraus, mostrando que esse salmo era usado para cantar quando o povo saía da sua terra onde estava morando para ir para Jerusalém cultuar em alguma festa. Bom?
Então vamos lá, Cânticos da Criação, reconhece a obra do Pai na criação dos céus e da terra. Salmos sapienciais e didáticos, né? Sapiencial quer dizer de sabedoria, tá bom, irmãos? Salmos de sabedoria. Maravilha, meu Deus. Salmos régios ou messiânicos descrevem certas experiências do rei Davi, né? Ou Salomão. Régios é de regente, ou de um rei, de alguém que governa, tá bom? Eu tive uma dúvida. Sim. O título que vem em cima a gente chama de epígrafo ou prefácio? Epígrafe. Não é porque a gente fala prefácio, eu tinha aprendido assim, então tá errado. Errado. É epígrafo. Epígrafe. Prefácio é como se fosse a introdução de um livro. Né? Sim. Tá? Aí ali é o título. Então, o título ou epígrafe. A epígrafe soa mais bonito, até porque quem não sabe vai falar assim, o que é isso? Tá falando que não é inspirada por Deus? O quê? O epígrafe, que é a coisa do... É, isso aí. Por quê? A nossa Bíblia, a gente vai aprender em teologia tudo isso. A Bíblia, antigamente, ela não tinha capítulos nem versículos. Ela era direta. Né? Era um livro direto. Vamos supor, Gênesis. Direto. Toda a história que a gente tem ali, capítulo 1, capítulo 2, era um livro só, direto. Era uma escrita direta. O original era exatamente assim. Então, depois... Isso aí. Então, até que foram fazendo as traduções e tudo mais, até quando ali para melhor leitura foram separando por ordem, capítulo, cada história ali, não, aqui cabe um capítulo. Aí foram separando, capítulo 1, capítulo 2, para melhor compreensão, mas ela era direta. Então, os títulos foram dados pela ocasião, pode falar. É por isso que ela tem o título de Almeida Corrigida. Oi? As Bíblias na frente elas são intituladas Corrigida. Então, é a tradução. A tradução Almeida Isso aí. Atualizada. De alguma Bíblia, porque são traduções. Hoje, na tradução brasileira, a gente tem diversas traduções. Tá muito difícil ler todo mundo junto. Mesmo, não dá certo. Chega assim, todo junto, aí um lê. É por isso que a igreja de Madureira tem a Bíblia do culto. O que é a Bíblia do culto? É uma Bíblia para você vir para o culto, que vai ter a mesma tradução. Eu falar isso. Tá difícil, não tá? Eu tô doida. Não tá certo, Renato, isso. Não, aí fica assim, aí um Puxa uma espera, coisa, um puxa pra cá. aí o outro fala. Tá? Aí, salmos imprecatórios, a gente já falou, né? Aqueles salmos que você vai invocar maldição, condenação divina sobre os ímpios, né? A gente pode aplicar, né? Não, não é de nada, boca enfiada. Então, irmãos, vamos corrigir o questionário aí. Questão de número 1, para a irmã Angélica que está afiada. Não é um dos autores de Salmos. D. Já foi? D. Tá panguando aqui, ó. Tá certo, D, tá certo. Não, rapaz. 2 é da prova. Viu? Tô falando. A 1 é D. A B? D de dado. Maravilha. A 2 é da prova, a palavra selá ou cela em Salmos significa... A 2 da prova? A 2 é da prova. Vamos? Hã? É C, na pausa. A boca é prova, pastor. Oi? É, a 2 é da prova. Não pode eu, mas você dá uma educação, eu falei logo, né? Ele falou, já falei logo, né? Daqui a pouco ela vai Salmos imprecatórios, responda para nós aí, missionária Gabriela. Invoca a Viu? Logo esse ela acertou. a condenação divina sobre os ímpios. 4. Massa perdido, vem agora. Oi? Massa perdido? Letra C, A 2 é C, a 3 é A. Essa é da prova. A 2 é prova.
A 2 é prova, entendeu? Ó, ele tá caçando aqui, Agora quer não falar, eu tem- já logo falei. Não, a gente tá vendo. É parente, tá bom, sossego, é parente. Tá tudo em casa. Tudo em família aqui. Todo mundo aqui é Monteiro, você não é não? Agora a outra prova de também. Angélica, você não é Monteiro igual eu sou, não? Então vamos lá. 4. Salmos possuem um estilo poético chamado paralelismo, que utiliza mais o ritmo da rima ou da métrica do que o ritmo dos pensamentos. Certo ou errado, irmã Bruna? Errado. Por quê? Porque ele utiliza mais o ritmo dos pensamentos. Isso aí. Vamos lá, 5. Salmos também é chamado de saltério, um instrumento musical já bem conhecido no Antigo Testamento, Diácono Rafael. Certo, então tá certo, vamos para o intervalo. Glória a Deus. Meu diabo! Agora, diabo! Vamos ver. Segunda parte, qual é a página? 58. Então vamos lá. Compilação. O que é isso? Uma compilação. É uma reunião, uma coleção de textos, documentos ou trechos de autores sagrados. Tá? Está escrito no livro? Não. Eu estou dizendo o que significa compilação. Tá? Reunião, coleção de textos, documentos ou trechos de autores sagrados. Sabe-se que existiram hinos usados no culto em Babilônia e no Egito por muitos séculos antes de Abraão e José. Embora fosse um caso notável se a salmodia hebraica não apresentasse sinais de ter crescido de tal sorte, uma semelhança de estrutura literária, como, por exemplo, o uso extenso do paralelismo não é índice de igual riqueza e vigor espiritual. Neste aspecto, os salmos de Israel não têm rivais. Além disso, o seu uso comum por parte de uma congregação de adoradores, bem como pelos sacerdotes oficiantes, era uma prática desconhecida em todos os lugares. Quando os filhos de Israel estabeleceram o culto de Jeová na Palestina, fizeram-no no meio de um povo que possuía um considerável depósito de poesia religiosa. Isto é indicado pelas tábuas de Hashanah, né? Que quer dizer, em garítico, atual Síria. Né? Então, hoje, esse lugar é a atual Síria. É no local, tá? Esse nome aí. E está implícito nos cânticos de júbilo e de maldição, entoados pelos siquemitas no tempo de Abimeleque. É este período que devemos atribuir à poesia israelita como o Cântico de Moisés, né? Êxodo 15, logo após a travessia do Mar Vermelho. E o Cântico de Débora, Juízes 5. Essas poesias constituíram precedentes e ofereceram incentivos para os salmos mais recentes. Né? Também tem o de Ana, né? Tem o de Maria, né? Então tem muitos cânticos na Bíblia, além dos salmos. Esses cânticos é considerado um salmo? É um cântico, né? Mas só que não está no livro dos salmos. Entendi. Bom? A base do saltério parece ser constituída por uma coleção dos hinos davídicos. Aí vocês vão marcar. Davi esteve tradicionalmente associado com o culto organizado e os seus dons excepcionais combinaram-se com a sua notável experiência espiritual. Certo. Vou lá agora, é isso mesmo? Então vamos lá. Não são terríveis. Vocês são. Então, Davi ele tinha talentos, né? Ele era tocador de harpa, né? Tinha o dom de cantar e tudo mais, né? Mas também tinha a sua experiência espiritual
com Deus, que facilitava, né? Tem pessoas que são músicos, mas não têm experiências com Deus. Quer falar, né? Pode falar. Eu era engraçado aqui, cara, vi uma só marmitinha e estava sempre louvando a Deus, né? Parecia um urso. Matava. Pastor Leão, ele sempre estava louvando a Deus. Era adorador, mas era guerreiro, né? Um espírito de guerreiro e uma alma de poeta, né? É isso aí. Então vamos lá. O grupo principal parecia ser Salmo 51 ao 72, mas há outros grupos davídicos, nomeadamente do 2 ao 41, omitido o 33. Salmo 108 até o 110 e o 137 até o 145. Talvez nem todos esses sejam atribuídos a Davi, mas a sua composição marca o estilo e constitui um núcleo, né? Porque vai ter muitos salmos ali que não vai mostrar quem é o autor, mas se deduz que seja Davi, tá? Pelo teor do salmo. Então vamos lá. É presumível que tenha havido mais do que um centro onde os hinos hebraicos foram colecionados, do mesmo modo que houve mais do que uma escola de profetas. Durante os séculos em que estes grupos se fundiram, algumas repetições foram aceitas. Essas continham habitualmente variantes, em que aparecia a palavra Elohim para o nome de Deus, de hinos que se referiam a Deus como Jeová, mas havia ainda outras diferenças ligeiras, né? Como 2 Samuel 22, né? Que tem aí uma diferença com o Salmo 18. Os principais salmos duplicados são 14 e 53, que você vai ler praticamente a mesma coisa nesses dois salmos, né? O 40, do verso 13 ao 17, e o 70, você vai ler praticamente a mesma coisa. Pouco depois da constituição dos primeiros grupos davídicos, vieram associar-se com eles duas coleções de salmos levíticos. A de Coré, que vai do Salmo 42 até o 49. Alguns desses podem ter sido originados nos principais regentes das escolas de cantores, né? Porque existia isto logo no período dos reis, quando Davi, né, trouxe de volta a arca. E quando ele traz de volta a arca, a gente sabe que o culto ele não para mais, né? Ele separa os levitas, os sacerdotes em turnos. Então existia 3 turnos, 8 horas de cada um, e era culto 24 horas por dia, né? Quando ele traz a arca agora da maneira certa, né? Então ele já deixa tudo preparado, o local para colocar a arca, já os levitas preparados, então cada um iria exercer o seu turno, né? Então por isso existia naquela época a escola de cântico, né? Era onde eles ensaiavam para que aquele culto permanecesse, tá? Então onde eles tiravam essa graça? Porque hoje a gente fica 3 horas no culto, a gente fica fadigado. É verdade. Não, eu tô sendo bem sincera, porque eu sou mentirosa. Não. A gente fica 3 horas no culto, a gente fica fadigado, gente. Fica bem. De onde eles tiravam essa graça? O que aconteceu? A mentira nem é 3 horas. De Eu percebi que internet, ia voltar. era pra distrair também. Oi? De internet. Televisão. Não, mas eu tô dizendo assim, a gente vem para um culto. Por exemplo, eu não digo aqui que graças a Deus não é fadigante. Mas eu já fui num culto assim que custava acabar e a pessoa. Muito! Tipo assim, umas 3 horas de culto. Aquilo ali já tava me. Teve um cara, menina rindo de mim que eu chorei pra não pecar. Porque eu já tinha cultuado mais 2 horas e 40 e já cheguei 7, já ia dar 10 e 40 e nada de acabar, e a pessoa falando, comecei a chorar, Jesus. Não deu porque você acaba perdendo o que você buscou. Você estava ali adorando, você começa a murmurar, você perde. Eu comecei a chorar pedindo misericórdia no final, as meninas rindo de mim numa saída que a gente foi. Porque a nossa carne se fadiga, gente. Então onde eles tiravam essa graça para ficar assim adorando a Deus, mudando de turno de 8 horas assim, fazendo 24 horas de culto por dia.
A gente precisa rever nossas coisas. Certeza. A gente tá um pouco distante aí. A gente precisa ver o que tá sugando no tanto. É o que a Bruna falou, internet, telefone, televisão. E assim, tipo assim, a gente está falando de um tempo lá atrás, mas existem tempos atuais, não no nosso Brasil, mas tem pessoas que vão à África cultuar lá com toda a pobreza, miséria, mas tem cultos lá que se estende de 8 a 12 horas. E dançando. E eles não param. Não param. Eles dançam. E eles dançam maneirinho. Eu já vi. Aí manda levantar. Se coloca os pés. Se coloca sobre os seus pés. Academia de Jesus, ele não quer. Gente, Mas tem uma igreja que se aproxima dos ambulantes. Tem um missionário que é de lá. Oi? A igreja tem um missionário que é de Níger. Quando teve Ele deve estar espalhado lá porque são mães. Ele trouxe os vídeos deles lá, dançando na igreja. Olha, legal, né? Não, e aqui eles ofertam também. Aqui dá R$2, mal R$2 é passado. Eles lá vão jogar moeda dançando, maneiro pra caramba. Mas por quê? Porque eles não têm oportunidade. Oi? Não, é a forma deles cultuar. É dançando. cultura, eles É a cultura deles. Eles já dançam, mas aqui se o povo começar a dançar, o povo já começa a É botar a cara porque, pra tipo fora. assim, tudo que eles têm lá, tudo que eles têm é Deus. Né? Eles não têm nada, então o que eles têm de tudo para eles é Deus. Então eles apresentam o melhor para Deus. Né? Então é diferente de nós, que às vezes a gente quer Deus, mas quer mais alguma coisa. Deus nunca é suficiente para nós. Né? A gente quer Deus e mais algo. Eles têm tudo e o tudo deles é Deus. Então a gente pode aderir a dança. Hã? Pode aderir a Deus. Mas não, porque você não quer só Deus. Quem disse que eu não quero só Deus? A senhora sabe se eu quero só Deus? Só quer Deus? Ué. Então, Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Então vamos lá. Eu ia falar para Rafael ir embora. Ainda bem que eu não respondi. Tadinho. Então vamos lá. Deixa eu ver. Até esqueci onde que eu parei. Durante os séculos aqui, esses grupos. Salmo de Asaf, parou aqui, não é? Ei, lá onde está isso? Foi, eu tô ligada, tá aqui, ó. Salmo Levítico Coré, né? As escolas de cantores, tá. Aí embaixo vocês vão marcar isso aí, o Salmo de Asaf, marca isso aí. Salmos de Asaf são mais didáticos, dão maior proeminência às tribos de José e fazem um maior uso da imagem do pastor e do discurso direto por parte de Deus. Resposta aí, ó. Isso aí é resposta. Tá marcado. Letra C, todo mundo sei. Irmãos, vamos aqui agora em classificação. Você levou minha água, jogou fora. Vou pegar uma aguinha de água. Classificação. Estes 150 cânticos, não é para marcar não, tá? De adoração podem classificar-se de variadas maneiras. Há poemas acrósticos, salmos de ação de graça e de lamentação, ambos de caráter individual e nacional, cânticos de confiança, cânticos para peregrinos, hinos de arrependimento, orações dos falsamente acusados, salmos históricos, salmos relativos ao rei, salmos proféticos, há hinos para festivais e cânticos relacionados com a ordem do culto no templo. Tá? Aí vocês vão marcar a classificação tradicional judaica, transparece na divisão do saltério. Em 5 livros, cada um dos quais terminam com uma doxologia, tá? Que é uma exaltação a Deus, engrandecer o nome de Deus. Achei. Fechou? Ok?
Então tá aí do Salmo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. Aquela divisão que a gente viu na primeira parte desta aula, tá bom? Aí, né, aqui é praticamente repetindo, né, no que a gente já pegou na primeira parte, o uso litúrgico. Qual é a página aí do uso litúrgico? 61. A associação íntima do saltério e do Pentateuco e a leitura contínua da Torá. Torá, vocês lembram o que é a Torá? Os 5 livros, Pentateuco, fizeram com o tempo que certos salmos se tornassem ligados a dias e ocasiões particulares. O Salmo 145 era usado em cada uma das 3 festividades anuais. É provável que seja o hino referido em Marcos 14, 26. Aí vamos lá, o Salmo 130, com a expectativa e o desejo intenso por perdão que o caracterizam, era usado no dia da expiação. O Salmo 135 era um hino habitualmente pascal, né, usado na Páscoa. Os velhos cânticos peregrinos, do Salmo 120 ao 134, que era chamado também de Cântico dos Degraus ou Cântico de Romagem, foram adotados para a festa dos tabernáculos e no tempo do templo de Herodes eram habitualmente entoados por um coro de levitas, de pé, nos 15 degraus que ligavam os 2 pátios do templo. Tá? Então, irmãos, esse templo de Herodes, aqui, porque as pessoas fazem uma confusão, né? De que foi 3 templos e não foi, tá? Então, Jerusalém hoje, ela não tem templo, tá? Em Jerusalém não tem templo. O que tem lá em Jerusalém, que você vê lá bonito, brilhando, dourado, é uma mesquita muçulmana, tá? Eu ia perguntar, porque eu estava no vídeo na internet, que estava se referindo que não era o mesmo povo dos primeiros, são agora os palestinos, né? São os muçulmanos. Então não é aquele mesmo povo, né? Os filhos deles. Não. O que tem lá agora uma raça mestiça. Os judeus ainda habitam lá, muitos israelitas ainda estão lá, né? Mas existem muitos árabes que moram, residem em Israel, né? Então, o que predomina hoje em Israel é o Islã, né? Então, tem o judaísmo? Tem. Qual o local da adoração deles lá? Os escombros do muro de Jerusalém, que eles chamam de Muro das Lamentações. Eles cultuam ali, né? Em pé, né? Fazendo aquele movimento deles lá, né? Então eles cultuam ali. Então o que predomina hoje é o Islã, é o islamismo. E é parecido, né? Vou ver o vídeo tipo pregando, né? Parece que ele tá falando da palavra ali, mas não tá. Eu esqueci o nome da menina que ela mora lá e os documentários que ela traz de lá é muito bom, mas eu vou lembrar o nome dela. E depois eu lanço para vocês aí que ela traz muitos documentários que ela mostra, né? Como ela mora lá, ela mostra os locais, né? Tem uma muralha de Jericó, mostra o tanque, né? Muitos locais e traz esses documentários muito bom mesmo. Né? Então, hoje, né, o que se mostra lá é exatamente isso. Né? Então, quando a gente fala do templo de Herodes, voltando aqui ao raciocínio, não é que Herodes construiu um templo. O primeiro templo foi de Salomão. Salomão construiu, ele foi destruído. Então, quando eles saem do cativeiro, eles vão reconstruir o templo, do zero. Reconstruir, porque não ficou nada. Né? Então, eles reconstroem. Sendo que o período interbíblico foi um período que foi varrido por guerras. Então, o templo ficou deteriorado. Né? Então, ficou quebrado,
mas ainda estava de pé. Então, o que Herodes fez foi reformar o templo, né? E, claro, aumentá-lo e tudo mais, mas ele não construiu, ele reformou. Então, por isso que se chama Templo de Herodes, né? Que foi a reforma que ele fez, porque ele queria, né, cair na graça dos judeus para que ele pudesse governar como rei ali em Jerusalém, mas sendo súdito de Roma, entendeu? Então não existe um terceiro templo. O terceiro templo é o templo que ainda vai ser construído e possivelmente no período, né, de grande tribulação, né? E é de lá que exatamente o anticristo ele vai imperar, né, terrivelmente, né, onde que muitos vão confundi-lo com Cristo, tá? Mas o A gente anticristo... não pode entrar nessa parte. A gente entrar nessa parte... Aí entra no cineminha, né? Mas o anticristo, ele vai se levantar, vai se revelar depois do arrebatamento da igreja. Isso aí. Ele, possivelmente ele pode até estar aí, né? Mas a manifestação dele... Ele é só depois do arrebatamento da igreja. Até ali dentro. E não, né, de uma maneira feroz, de uma maneira sutil para enganar mesmo, né? Para enganar, bonzinho, isso aí. Então vamos aqui agora... Quem sabe o anticristo já é até o... É quem? Tirou a dúvida aí, tirou a dúvida. Quando Lula chamou ele para fazer a estrutura do tempo, aí Jesus falou que depois de 40 anos ia ser derrubado esse, que era onde ficou. É esse, não, então, que é desse tempo que Herodes fez que Jesus estava falando. Ele foi destruído no ano 70. No ano 70. Jesus falou que... É isso aí. Que não ficaria pedra sobre pedra que seria derribado. Porque os discípulos saem dali e mostram, olha Jesus, que maravilha. Né? Jesus vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Qual página? 62? Estava 62, né? Agora a gente vai aqui para a gente concluir agora. Oh, glória. Maravilha, meu Deus. É mesmo, era para ter feito a prova no intervalo. Então vamos lá. Quem é o anticristo? Pode fazer, pastor? Pode? Eu já respondi minhas questões mesmo. Está aqui pertinho de mim, eu vou olhar você para você. Olha aqui. Não, mas aí eu vou repetir. Está com a prova. Se colar, o máximo fala, hein? Está com a prova. Mas não fala. Mas eu tô sem. Eu não peguei o resumo. Eu não peguei nada, dessa aqui eu tava doente, né? Só foi até o capítulo 2. Dali pra lá mais nada. Dali pra lá mais nada. Eu respondi em casa, é o que eu tô dizendo, mas assim, eu não tenho uma noção concreta do que realmente é. Porque eu tava eu tava resfriada, depois eu fui arranquei o dente, então fiquei. Quando chora assim, vai tirar 10. O anticristo é o... Vamos lá. O livro de Salmos ante o Novo Testamento. Qual é a página aí? 64. 64. Até acabou, meu Deus. Há 186 citações dos Salmos no Novo Testamento, o que ultrapassa qualquer outro livro do Antigo... perdão, é para marcar. Marca aí. Há 186 citações, página 64. 186 citações dos Salmos no Novo Testamento, o que ultrapassa qualquer outro livro do Antigo Testamento.